devido à alergia. Tá vendo? Isso significa o seguinte, que não importa o que for que aconteça no nosso organismo, isto é sempre devido à alergia. Se não houver alergia, porque isso é característico da classe, hein? Qualquer coisinha que aparece, os outros que se sentem diminuídos por não terem tido a ideia, é claro que procuram botar o baixo. Isso é da medicina inteira. Aliás, não é da medicina inteira, não. É da humanidade inteira. Porque você deve estar, deveriam saber, vocês não estão lembrados de coisa nenhuma, mas deveriam saber, né? Quanto o coitado do Columbo sofreu na vida por ter dito esta enorme asneira de que do outro lado do oceano havia um enorme continente. Não é isso? É, assim é o homem, viu? Assim é o homem. Então, mesma coisa foi um Pirquete. Ah, isso era muito... De fato era. De fato era. Por quê? Desde que o homem existe, ele viu que as reações modificadas do organismo. Mas só um é que enxergou. É a mesma coisa que eu digo sempre. Desde que o homem apareceu sobre a Terra, ele viu que quando um corpo qualquer é abandonado assim mesmo, vai ao chão. Mas só houve um indivíduo que viu que isto era uma lei universal. Isso é outra coisa. Porque este enxergou. Os outros viram, mas quem é que não sabe que quando a gente larga um corpo qualquer, ele vai ao chão? Sim, mas por que vai ao chão? Isso é muito recente, saber uma coisa dessas, compreenderam? Bom, então, por exemplo, já nos velhos tempos de Roma, um famoso tribuno, Lucrécio, dizia: a mesma carne que alimenta um indivíduo pode matar um outro. Exatamente, ele já estava falando na alergia, só que faltava o nome. E principalmente os médicos só vão falando numa coisa quando aparecer o nome ou o adjetivo. Senão, ele não toma conhecimento disso. Bom, mas do ponto de vista científico, nós podemos, por ordem cronológica, em primeiro lugar, podemos citar, em primeiro lugar, Roberto Koch, em 1888. Roberto Koch nos deu a conhecer o agente causal da tuberculose. Não é isso? Muito bem. Então, ele demonstrou isto injetando o bacilo numa cobaia. No fim de um mês, mais ou menos, a cobaia estava toda tuberculizada. Bom, então ele fez a seguinte experiência. Quando a cobaia já estava tuberculizada, ele injetava uma nova dose do mesmo bacilo, agora subcutâneo. Então acontecia o seguinte: a primeira dose, que levou um mês, mais ou menos, para
eliminar a tuberculose na cobaia, agora a segunda dose, em 24 horas ou até menos, no local onde foi injetada, produzia-se uma intensa congestão, o tecido entrava em necrose e era eliminado para o exterior. Enquanto que a tuberculose da primeira dose continuava a sua evolução normal. Então vocês veem o seguinte, a cobaia, quando já está tuberculizada, reage de modo diferente a uma nova dose. Então, é uma reação modificada do organismo. Muito bem. 1901. Lá, o sul da França, a chamada Riviera Francesa, é uma zona de alto turismo. E, nesta ocasião, estava acontecendo um fenômeno insólito. Os banhistas saíam de dentro da água, às vezes com vergões vermelhos. Eram verdadeiras queimaduras, que os obrigavam a guardar o leito, às vezes mais de uma semana. Então, isso estava reduzindo o turismo aí na Riviera Francesa, exatamente por causa disso. Então, o príncipe de Mônaco chamou um fisiologista francês, Richet, para estudar o assunto. Richet chegou lá e simploriamente observou que lá a água do mar era muito rica em pólipos, que tinha uma bela de uma antena. Então ele imaginou simploriamente, como aliás é toda a medicina feita assim, que esses pólipos injetavam algum tóxico através daquelas antenas. Então ele pegou os pólipos todos, cortou as antenas, fez um macerado daquilo e injetou no cão. E o que aconteceu? Nada. Nada. O cão continuou a viver normalmente. Por conseguinte, não havia tóxico nenhum nisso. Não é isso? Estou bem. Passados uns 20 dias, ele mesmo disse que não sabe qual foi a ideia que ele teve de injetar uma nova dose do mesmo macerado no mesmo cão. O que aconteceu? Em poucos minutos, o cão começou a sentir-se mal. Começou a uivar, daí a pouco não se mantinha mais sob as patas, vomitou e evacuou sangue. E em 20 minutos estava morto. Vejam bem, a primeira dose não produziu nada. A segunda dose fez este quadro tremendo. Richet deu a este fenômeno o nome de anafilaxia, que significa sem doença, sem defesa. Estão vendo nitidamente reação modificada do organismo. A primeira dose não produziu nada. A segunda dose, o cão morre em 20 minutos. Está bem? 1902, Artus, o grande fisiologista francês, estudando as propriedades do soro de cavalo para saber por que é que o soro de cavalo desencadeava aqueles fenômenos secundários todos que caracterizava a doença do soro,
injetou o soro de cavalo normal, comum, num coelho. Injetou subcutâneo. Não aconteceu nada. Nada, nada. Isso quer dizer que o soro de cavalo não era tóxico